do Norte da Guerra. Eu quero falar um pouco desse encontro que o presidente Lula teve com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, em Nova York. Bom, o que acontece é o seguinte, já era, né, um meeting aí bastante esperado, mais pelo Zelensky do que pelo Lula. Por quê? As próprias posições que o presidente Lula tem com relação ao mundo multipolar, né, que é um projeto pelo qual ele tem bastante estima, o Zelensky é um personagem meio controverso. Por quê? Porque essa guerra da Ucrânia, ao contrário do que se fala por aí, ela não é uma guerra aceita universalmente, né? As razões da Ucrânia são bastante discutidas, principalmente nos países do chamado sul global, né? E o Lula tem uma visão próxima disso. Mas o que acontece? O Zelensky está numa situação difícil. Por que eu digo isso? Porque a ofensiva ucraniana com mais, né, quase aí 115 dias, ela está num negócio já que o pessoal já viu que não vai virar nada, aquilo não vai andar, né? A Polônia já falou que não vai mandar mais armas, já há pressões nos Estados Unidos, né, para interromper o fornecimento de armas. Aí vem as eleições americanas no ano que vem, tá? O relacionamento da Ucrânia com alguns países da Europa começa a azedar. Então, se tem uma coisa que o Zelensky precisa, né, é de prestígio, é de visibilidade positiva. E uma coisa é certa, o presidente Lula ele tem bastante prestígio no cenário internacional. Então, dizer que você teve um meeting, teve uma reunião com ele, né, dá um certo status, um certo respiro, que é o que o Zelensky quer no momento. Vai sair alguma coisa de positivo para a Ucrânia nesse encontro? Muito pouco provável. Por que isso? Em primeiro lugar, porque a gente percebe que o sonho do Lula seria, né, capitanear ou ter uma participação expressiva, aí, quando digo ele, é o Brasil, né, num processo de paz para o conflito russo-ucraniano. Mas o Zelensky ou não quer, ou no momento não tem condições de fazer a paz. Então o Lula sabe que não vai cavar nada ali. Por parte do Zelensky é aquilo que eu falei, ele ganha um respiro, vai aparecer positivamente na mídia aí, mas é difícil ter alguma alteração nessa história toda. Por quê? Porque, na verdade, o que já se percebeu, o que as pessoas mais sensatas já perceberam no Ocidente, é que a situação da Rússia é uma situação relativamente confortável. Eles continuam fazendo comércio, continuam vendendo petróleo, continuam vendendo gás, continuam recebendo chips, continuam fabricando armas, né? Continuam numa posição defensiva aí sólida, ao passo que são os ucranianos que estão se esfalfando para tentar tomar as posições dos russos que estão bem defendidas. Então, no momento atual, para a Rússia, as coisas não mudam tanto. Não sei se seria interessante, algum plano de paz. Quanto à Ucrânia, todas as vezes que se fala em plano de paz, as exigências que eles fazem são descabidas. Porque, por exemplo, falar a Rússia tem que se retirar da Ucrânia. Poxa, depois de terem morrido aí uns 40 mil soldados russos, eles vão se retirar e ter gasto bilhões de dólares e toda uma condenação internacional. Agora que eles não vão sair mesmo. Proposta de paz, acordo de paz, geralmente nos obriga a aceitar coisas que nós não queremos. A proposta de paz envolve uma negociação. Numa negociação, você recebe algumas coisas que você quer, outras que você não tinha tanto interesse. Faz parte. Então a gente não vê de nenhuma das duas partes interesse nessa negociação. Então, o Lula ele cumpriu protocolarmente, né, o papel dele de presidente da República de um país que é importante no mundo, essa aqui é a verdade, mas ele mesmo sabe que dificilmente vai sair alguma coisa aí dessa iniciativa do Zelensky. Eu acho que foi uma situação em que todo mundo cumpriu o seu papel. O que pode ser decisivo agora no futuro, né? Eu vejo duas coisas que podem alterar o cenário da guerra. Uma, caso a Rússia resolva fazer uma ofensiva, né? Tem gente que está jurando de pé juntos que isso vai acontecer. Eu não sei, eu não arrisco um prognóstico nesse sentido.
Outra, essa daí é mais real, né? Essa vai acontecer mais cedo ou mais tarde, são as eleições americanas. Bom, as eleições americanas, a gente tem dois cenários, mas nenhum deles é favorável à continuação da guerra da Ucrânia. Um é a reeleição do presidente Biden. Mas mesmo que ele se reeleja, dificilmente ele vai ter força para continuar essa guerra no ritmo dos últimos 18 meses. Por quê? Porque já há um certo cansaço da sociedade americana, da sociedade europeia nem se fala, da sociedade americana e, por tabela, dos congressistas americanos. Vamos chegar uma hora, o pessoal falando, não dá mais, isso aí não está chegando a lugar nenhum, nós temos a China para enfrentar. Esse é um cenário, Biden ganhando, mas com apoio no Congresso diminuindo. O outro cenário é Donald Trump ou outro republicano que não apoia a guerra, né? Se o Trump ganhar, ele falar, eu vou acabar a guerra com 24 horas. Eu não acho que ele vai conseguir fazer isso. Eu acho que o máximo que ele vai conseguir fazer é diminuir o apoio americano. Se ele diminuir a um nível assim que acabe sufocando a Ucrânia, eles caem para os russos. A verdade é uma só. Se os Estados Unidos cortarem o apoio à Ucrânia ou mantiverem o apoio apenas no nível basal, a possibilidade da Ucrânia sofrer uma debacle no campo de batalha é muito grande, porque eles não fabricam quase mais nada e o poderio militar russo é muito maior. Esses são os cenários que nós temos aí, né, para 2024, 2023 e 2024. Pode acontecer que as coisas fujam disso? Pode. Tudo é possível, né? A Ucrânia ela pode virar, fazer um revés militar, aí, sei lá, conseguir fazer uma virada contra a Rússia, mas é muito difícil. Por que a gente está falando isso? Porque não houve uma maré montante, né, na Ucrânia que indicasse essas coisas. Para ela virar o jogo, ela teria que construir um poderio militar enorme que sobrepujasse os russos. Eu estava calculando hoje aí que para tomar aquela região de Zaporizhia ali que elas querem em direção a Botny, Tokmak, etc., precisariam de 3 corpos de exército no mínimo, né, com cada um com pelo menos uma divisão blindada, né, e com maciço apoio aéreo. Eles não têm nenhuma coisa nem outra. Essa é a realidade, com muito apoio de engenharia de combate para abrir brechas. Eles não têm isso daí. Então, eu acho muito difícil, eu acho pouco provável, eu acho um sonho, né, uma ilusão muito grande, o pessoal achar que com os meios militares que a Ucrânia tem, que eles vão conseguir alguma coisa ali em direção ao Mar de Azov. Eu acho pouco provável, eu acho que é uma ilusão, né? Mas o que é pior nessa história toda, esse é um cenário que não dá para ter ilusões, principalmente ilusões mortíferas como essa, porque ao apostar nesses cenários, os ucranianos estão destruindo, né, estão matando os seus melhores soldados. Essa flor da juventude ucraniana que está morrendo nos campos de batalha não volta mais.